vocês? Que bom que vocês voltaram hoje aqui no meu canal para ouvir mais uma historinha divertida. A história de hoje é uma história bem especial. Quando eu era criança, eu amava ouvir aquelas histórias que as contadoras contavam com alguns objetos, fazendo de conta que os objetos eram os personagens da história. Elas usavam lápis, elas usavam prendedor de roupa, elas usavam várias coisas para ilustrar os personagens. E para a história de hoje, eu vou usar a minha super coleção de óculos para ser os personagens da história. A bruxa, olha o que eu fiz. Eu fiz um óculos com nariz de bruxa. Toca a música de bruxa aí, ó. Ouviram? Essa é a bruxa da nossa história. E também vou usar a minha coleção de máscaras, tá bom? O nome da nossa história é Ranzinza. E essa é mais uma história do meu amigo professor José de Oliveira Simão. Só que essa história ele mandou no meu e-mail. Essa história ela ainda não virou um livro. Em breve ela deve virar um livro. E eu prometo para vocês que quando essa história virar um livro, eu venho aqui no canal para apresentar o livro dela para vocês. Tá bom? Vamos começar? Então tá bom, vamos lá. Era uma vez uma rã que morava numa comunidade, num condomínio, que não era lá um condomínio muito de luxo, não muito longe daqui. Na verdade, para essa rã fazer parte dessa comunidade, ela precisou brigar muito. Sabe por quê? Porque as rãs, elas costumam ser muito territorialistas e elas não aceitam estranhos, não. Quando a Ranzinza apareceu lá naquela comunidade, todas as outras rãs ficaram muito bravas e não queriam que ela ficasse lá, queriam expulsá-la. Mas ela era uma rã que lutava muito pelos direitos dela. E então ela fez de tudo. Ela bateu o pé, ela teimou, ela falou até com a prefeita para poder ficar naquele lugar. E aí, por fim, ela venceu. Ela conseguiu ficar lá naquela comunidade de rãs. Só que ela nunca foi muito bem aceita por lá, não. Primeiro, porque ela era uma rã muito diferente. Ela não comia insetos, onde já se viu uma rã vegetariana. Pois é, ela era vegetariana. Ela não comia inseto, ela não comia mosca, ela não comia besoura, ela não comia barata, ela não comia nada disso, ela tinha nojo. Ela gostava de comer as frutinhas que caíam das árvores. Quando algum frutinho caía, ela ia lá e aí ela comia. Então ela também não se misturava, não. Ela preferia ficar sempre lá no canto dela, enquanto as outras rãs ficavam lá, todas juntas, felizes, cantando, dançando, caçando insetos juntas. Elas estavam sempre juntas e a dona Ranzinza estava sempre lá no canto dela, só observando. Ela meio que não queria se misturar muito, não, sabe? Bom, enquanto isso, num reino não muito distante dali, havia um rei. Esse rei, ele já estava muito doente e ele tinha 2 filhos. O filho mais velho dele se chamava Binho e ele seria o sucessor do pai. Caso o pai morresse, ele que teria que ser o próximo rei. Mas o rei não botava muita fé nele não, porque o Binho, ele era muito bonzinho, ele era simpático, ele era gentil com as pessoas. O rei sempre falava: você precisa ser mais duro, você não serve para reinar, você é muito bonzinho. Mas as pessoas gostavam dele mesmo assim. O rei achava que quem devia ser o próximo rei era o seu filho mais novo, o Ricardo. Porque o Ricardo, ele sim sabia reinar, sabia mandar. Mas a lei dizia que quando o rei morre, o filho mais velho tem que ser o que tem que assumir o trono. E foi isso mesmo que aconteceu. O rei ficou doente, foi perdendo o seu brilho e morreu. Quando o rei morreu, o Binho assumiu o reino. Mas o seu irmão Ricardo não gostou nada disso, porque o Ricardo queria ser o rei, sempre quis ser o rei. Então ele teve uma ideia. Toca a música da bruxa. Ele chamou uma bruxa
Bruxa e disse assim pra ela: Dona Bruxa, eu vou te dar uma missão. Você vai dar fim no meu irmão. E foi isso que a Dona Bruxa fez. Com aquele narizão horroroso de bruxa, com uma verruga horrorosa na ponta, ela fez as palavras mágicas para transformar o Binho num sapo. Mas na hora dela falar sapo, ela se atrapalhou e disse rã. E aí o Binho acabou se transformando numa rã. Pausa. Eu fiquei pensando, qual será que é a diferença de sapo e de rã, né? Eu achava antigamente que a rã, ela era a mulher do sapo. Mas aí eu fui pesquisar e eu descobri que não, que sapos e rãs são diferentes espécies. Na verdade, os sapos, eles existem sapos e sapas, e as rãs também. Tem a rã que é fêmea e tem a rã que é macho. Interessante, né? Bom, vamos continuar. O Binho foi transformado numa rã e ele ficou desesperado e muito assustado. A Dona Bruxa até tentou consertar, mas ele saiu pulando desesperado para longe porque ele precisava se esconder, ele precisava se adaptar. Agora ele ia ter que aprender a viver como uma rã. Então ele foi pulando, passando por vários desafios. Ele encontrou com uns meninos que queriam comê-lo, porque tem gente que come carne de rã. E aí tentaram caçá-lo, mas não conseguiram. E ele continuou procurando, até que ele encontrou um lugar que parecia ser um bom lugar para descansar. Lá naquele lugar, haviam também algumas rãzinhas ali por perto. Ele sentou lá numa pedrinha e começou a pensar: eu acho que eu vou ficar aqui. Quem sabe uma princesa passa, me dá um beijo apaixonado e me transforma de novo no Binho e eu volto a ser o rei. Mas, enquanto ele pensava isso, as outras rãs estavam percebendo que tinha alguma coisa errada por ali, um cheiro estranho no ar. Elas eram muito territorialistas e sabiam que tinha um intruso. O Binho pensou: meu Deus, mas e se a princesa gostar de comer carne de rã? Ai, meu Deus do céu, eu posso virar comida de princesa. E enquanto ele pensava, as rãs se aproximaram e começaram a rodear. Ei, o que você está fazendo aqui, seu intruso? Isso mesmo, você não pode ficar aqui. Aqui nós já temos as nossas rãs. Vai procurar um lugar para você. O Binho até implorou por misericórdia. Ele disse: por favor, meus amigos, estendam a mão. Eu estou sozinho, eu sou uma rã, eu estou perdido, eu preciso de ajuda. Não faz muito tempo que eu sou rã, não. As outras rãs caíram na gargalhada. Você só pode estar de brincadeira. Como que uma rã velha dessa vai falar pra gente que faz pouco tempo que é rã? Vamos. Pode dar o fora daqui que aqui você não é bem-vindo. Então não teve jeito. O Binho nem pôde explicar a história, o que tinha acontecido com ele. Ele teve que se mandar dali. Bom, o Binho continuou andando, até que ele escutou um barulho muito estranho. E ele levou um baita de um susto e saiu correndo para se esconder dentro de uma caverna. Só que quando ele entrou dentro da caverna, o barulho veio novamente mais alto ainda. E aí, ele saiu correndo e percebeu que aquele barulho não era nada mais, nada menos do que o estômago dele. Ele estava morrendo de fome. Ele precisava comer o quê? O que rã come, gente? Rã come inseto, né? Então o Binho precisava comer inseto também, mas ele não estava acostumado. De qualquer forma, o estômago dele doía tanto de fome, tanto, que um besouro pousou ali do ladinho dele e ele pegou rapidinho aquele besouro. Com o tempo ele até foi se acostumando a comer os insetos, porque era melhor comer inseto do que ficar aguentando aquele barulheira toda do estômago dele, né? Bom, acontece que enquanto ele estava ali se alimentando dos insetinhos, ele ouviu um coachar bem de longe. Escuta, ó. Vocês estão ouvindo? Então ele percebeu que não muito longe dali havia uma comunidade com algumas rãzinhas.
E ele foi se achegando devagarzinho, devagarzinho e pensou: ufa, acho que finalmente eu me encontrei. Chegou pulando todo feliz e antes mesmo de se sentir em casa, duas rãs enormes apareceram. Opa, 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 meu compadre! O que você tá fazendo aqui? Você não sabe que aqui você não é bem-vindo, não? Você é um intruso! Pode ir dando fora daqui porque aqui já tem muita rã, já tem muito sapo. A gente não precisa de mais ninguém aqui, não. Então, quando ele começou a querer se explicar, a ranzinza que estava escutando apareceu e veio interceder. Meus amigos, o que vocês estão fazendo? Ora, veja, eu acho que já está bem na hora da gente começar a mudar o nosso pensamento. Por que nós não podemos acolher os nossos semelhantes? Já chega que nós somos perseguidos por esses moleques que querem nos comer, nós somos perseguidos por cachorro, por gato, por outros bichos. Será que nós não podemos estender a mão para ele e ajudá-lo? Será que nós não podemos ajudar os nossos semelhantes? Quando a ranzinza falou aquilo, todo mundo ficou pensando. É verdade, né? Então a ranzinza propôs uma votação. Eu acho, inclusive, que nós deveríamos fazer uma votação. Quem concorda que a partir de hoje, todas as pessoas estrangeiras que aparecerem aqui e nos pedirem ajuda, que elas permaneçam e que elas fiquem entre nós e que elas sejam como alguém de nós, levanta a mão. Todo mundo levantou a mão, então a votação foi ganha em primeira instância. E a partir daquele dia, o Binho passou a fazer parte da comunidade. O tempo foi passando e os dois foram se tornando grandes amigos. Todas as outras rãs achavam mesmo que eles eram meio parecidos, porque o Binho, assim como a ranzinza, era muito inteligente. Ele também sabia dar bons conselhos. A diferença é que a ranzinza, às vezes, ela era meio briguenta, meio birrentinha, sabe? Batia o pé, aquele pezinho de rã, bem pequenininho. E aí, ela fazia isso enquanto o Binho ouvia, pensava e respondia. Bom, um belo dia, eles estavam na beira de uma lagoa conversando, quando de repente a ranzinza deu um pulo e uma cabeçada no Binho, que levou um tombo e caiu para trás. Então, quando ele levantou e se deu conta, a ranzinza tinha acabado de salvá-lo de uma cobra que tinha aparecido. Ele ficou encantado, ela havia salvo a sua vida. E então, de repente, eles deram um beijo. E aí, vocês não imaginam o que aconteceu. Começou a tocar uma música no ar. Toca a música, maestro. E aí, aquela música foi fazendo uma transformação. Uma transformação. O Binho começou a voar pelos ares. E de repente, o que aconteceu? Ele se transformou no que ele era antes. Ele voltou a ser o Binho. A ranzinza olhou espantada. Meu Deus, ele era um príncipe, mas ela já não conseguia mais se comunicar com ele, porque ela era uma rã e ele era um humano. Eles não conseguiam mais falar. O Binho ficou muito triste porque ele já estava ficando apaixonado pela ranzinza. Então ele decidiu que ele ia levar a ranzinza para onde quer que ele fosse. As outras rãs ficaram muito tristes de não ter mais a companhia da ranzinza. Então elas se despediram dela e eles partiram, seguiram em busca do reino do Binho. No meio do caminho, o Binho, ele ia cuidando da ranzinza, sabe? Ele pegava frutinhas e dava para ela, porque ele sabia que ela não se alimentava de insetos. Ele carregava ela com muito carinho. Até que um dia, ele acabou dando até um beijinho de bom descanso para ela. Minha querida, descanse. Amanhã nossa jornada vai continuar. Fique bem, viu? Eu gosto muito de você. E deu um beijo nela. Tá ouvindo essa música? Quando ele deu um beijo nela, começou uma transformação e aquela música tocando e tocando e tocando e de repente, tcharam! O que aconteceu? A ranzinza se transformou numa bela moça.
conversar, ela disse que o nome dela era Giovana e ela era filha de um comerciante. O Binho lembrou da história, sabia que essa Giovana tinha desaparecido um pouco antes dele se transformar num sapo. Então, eles se apaixonaram mais ainda e o Binho pediu ela em namoro ali mesmo. Continuaram a viagem e chegaram na casa de um amigo. Pediram para esse amigo ajudar a enviar um mensageiro para avisar os pais da Giovana que ela estava viva. O amigo enviou um mensageiro, os pais vieram para receber a Giovana naquela maior felicidade e o Binho voltou para o castelo. Quando ele chegou lá, deu de cara com o seu irmão que havia usurpado o trono. Então, ele expulsou o irmão dele, mandou ele para bem longe e falou: "Você não tem o direito de ficar aqui, vai embora, você e também aquela bruxa que me transformou em rã." E então a bruxa e o Ricardo foram obrigados a ir embora do reino. A bruxa que tinha transformado a Giovana em rã ouviu dizer aquela história toda e ficou com medo e acabou, indo embora também. Então não haviam mais bruxas ali naquele reino. O Binho acabou se casando com a Giovana e eles foram felizes para sempre. Mas nem todo mundo foi feliz para sempre não, porque o Ricardo teve que trabalhar duro numa fazenda lá longe. Nunca mais ele pôde ser rei de lugar nenhum. Mas enfim, né, gente? Como diz o meu amigo professor José Simão, o que nós plantamos de bem ou mal dá fruto que nós mesmos iremos saborear. Não é isso? Gostaram da história? Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, dá um like, se inscreve aqui no nosso canal e não se esqueça, se você clicar em vídeos, você vai ver todos os vídeos de historinha que já passaram por aqui. Algumas historinhas têm atividades para fazer, são atividades bem divertidas, bem legais. É só pedir para quem tiver com você mandar um e-mail aqui, para briperossi@gmail.com. Eu mando para vocês sem custo nenhum, tá bom? E aguardem, porque nós vamos continuar tendo outras historinhas aqui no nosso canal. Espero que vocês tenham gostado, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau!